pessoal, eu sou a Tamara Rodrigues e esse é mais um episódio do podcast Ponto Crítico e o terceiro episódio da série de Franciscas Amarias. E hoje eu convido você que ainda não sabe direito se é feminista, que acha feminismo uma palavra muito agressiva, mas que acredita na igualdade social dos gêneros, a vir com a gente e tentar entender melhor o que é esse monstro chamado feminismo. Ok, sabemos que a definição de feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideológicos e filosóficos que têm como objetivo comum os direitos iguais e a libertação de padrões patriarcais. Mas por que tantas pessoas criam uma rejeição ao termo? Bom, a definição que eu gosto de usar é a da Marie Scher, onde ela fala que feminismo é a ideia radical de que as mulheres são pessoas. E o feminismo, diferente do que muita gente pensa, não é o contrário de machismo. O contrário de machismo chama direitos humanos. Feminismo simplesmente acredita que mulheres são pessoas, tão merecedoras e capazes quanto os homens. E parece um absurdo a gente pensar que a gente precisa de um movimento para entender que a violência contra a mulher é inaceitável e que o estupro não é piada. A gente tem essa impressão de que quando você se autoproclama feminista, você está automaticamente envolvida com a militância e mostrando os seios na rua. Mas não é assim. Temos níveis e níveis de envolvimento com essa luta. E todos esses níveis são importantes. Então, quem fala, eu sou feminista, mas não acho que precisa tudo isso. Ou mesmo em relação à legalização do aborto, ou qualquer um dos tópicos mais polêmicos, talvez você ainda não tenha entendido alguns pontos do feminismo, que são justamente sobre o direito sobre o próprio corpo. Mas tudo bem também. Não sou eu que vou tirar a carteirinha de feminista das pessoas, né? Até porque o feminismo não é um feitiço que cai sobre a cabeça das pessoas. Pá! A partir dali você é feminista. Não, não é. Feminismo é uma construção. Ou melhor dizendo, uma desconstrução. Feminismo é passar a olhar a sociedade com um olhar crítico e se questionar. Tá certo isso? Ou isso está acontecendo porque há anos fomos ensinados que esses são os papéis que temos que assumir? Eu gosto de falar sobre feminismo como uma descoberta. Eu acho que a gente se descobre feminista. Eu acho que a gente vai ficando de saco cheio de tantas injustiças e quando a gente tem contato com alguém que traduz esses sentimentos em palavras ou quando a gente começa a ler e a entender o que é feminismo, dá um clique na cabeça e a gente passa por um tempo de reflexão e estudo e conclui depois de vários questionamentos que, opa, não é que eu sou feminista então? E não é um processo fácil se entender como feminista. É um processo dolorido, que faz a gente rever várias atitudes, tanto nossas, quanto das pessoas que estão à nossa volta, mas é um processo contínuo e é libertador. Porque depois que você tira aquela venda dos olhos, a vida passa a ser muito mais sua. Não no sentido de ser mais bonita, que na real fica até mais feia e desesperadora. Mas passa a ser sua. Você passa a entender quais são as suas escolhas, o que você escolheu e você passa a ter o poder sobre a sua própria vida. Então, quando eu falo que existem vários níveis diferentes de envolvimento com essa luta, é porque tem mulheres que já passaram por esse período de entendimento delas mesmas como feministas e agora estão se organizando politicamente para que mudanças reais aconteçam na sociedade. Por isso eu acredito que a discussão sobre esses assuntos polêmicos e manifestações impactantes, como a Marcha das Vadias, por exemplo, são importantes. Mas, hoje eu vim aqui falar com você que ainda não tem certeza se é feminista. Quando a gente coloca a frase feminismo é sobre direitos iguais, fica vago, não fica?
Então, vamos tentar analisar algumas situações diárias para tentar entender os primeiros passinhos desse caminho chamado feminismo. Vamos tentar olhar para trás e ver situações que estão estruturalmente impostas nas nossas vidas? Por exemplo, eu lembro que desde que eu tinha 9 anos de idade, eu me incomodava muito. Mas assim, um incômodo que não cabia em mim. Quando eu tinha que ficar fazendo serviços domésticos, enquanto meu irmão só sujava a casa inteira e bagunçava. Nossa, eu ficava muito incomodada. Eu lembro que isso doía fisicamente dentro de mim, que eu ficava inconformada e não entendia aquilo. Eu lembro que quando me falavam que eu tinha que fazer aquilo porque eu era menina, eu pensava, gente, mas que culpa eu tenho? Que castigo é esse? Que culpa eu tenho de ter nascido menina? Hoje eu entendo que existe toda uma construção social, onde cai sobre as mulheres essa questão dos serviços domésticos, mesmo que já não faça mais sentido hoje em dia, né? Porque todas as mulheres trabalham fora o dia inteiro e os homens, vários homens moram sozinhos, então também deveriam saber fazer serviços domésticos. Mas quando eu era criança, eu questionava muito isso. Claro que não de maneira consciente, né? Eu só fui entender isso mais tarde. Mas se a gente for parar para analisar, na infância, até mesmo os brinquedos. Brinquedos ditos como os de menina e de menino. Os de menino são sempre super legais, que estimulam criatividade, habilidades cognitivas, habilidades motoras. Enquanto os brinquedos de menina são rosa, roxo, que ensinam trabalhos domésticos. Ai, é a cozinhinha. Ai, é o ferrinho de passar. Ai, a vassourinha, o bebezinho. Nem quando é criança, ela foge desse estereótipo. Outro exemplo é a famosa frase: meu corpo, minhas regras. Que é muito mais sobre sermos respeitadas quando não queremos ter nenhum tipo de interação ou relação do que exatamente fazer o que dá na telha. A mulher que nunca respondeu para um cara chato na balada, insistente, que não ia beijar ele porque tinha namorado, que joga a primeira pedra. Já parou para analisar essa famosa resposta? Quando a gente fala, não quero te beijar, não é válido. O direito da mulher de não querer é menos importante do que o direito do cara de querer. Então ele simplesmente não aceita, ele continua ali no seu pé. Isso quando não tenta te beijar. Mas aí quando você fala, não quero te beijar, tenho um namorado, automaticamente um respeito surge ali no meio da situação, porque os homens respeitam apenas homens. Mesmo que seja um homem que não existe, um homem que não tá ali, um homem que não existe, ele merece mais respeito do que uma mulher. Ou então quando a gente tá andando na rua, e não necessariamente com o namorado, mas com qualquer homem, o cara mexe com você e aí ele percebe que você tá acompanhada e aí ele pede desculpa pro homem. Oi? Não, meu amor, pede desculpa pra mim. Foi comigo que você mexeu. Então, a frase meu corpo, minhas regras é uma forma das mulheres implorarem: por favor, não encoste em mim sem eu autorizar. Ou então, a gente pode pensar nas situações em que as mulheres são sempre diminuídas e generalizadas. Sabe aquelas frases? Mulher no volante, perigo constante. Ah, é o sexo frágil. Ah, lugar de mulher é na cozinha, entre tantas outras. Mesmo já tendo sido mostrado por várias pesquisas que as mulheres são mais cuidadosas dirigindo, inclusive como resultado disso, seguro de carro para as mulheres é mais barato que para os homens. Mesmo já tendo sido provado por vários estudos que mulheres aguentam muito mais dor e principalmente mantêm a rotina suportando muito mais dor do que os homens. Cara, de frágil elas não têm nada. Mas essas frases são perpetuadas na sociedade. Tem como único objetivo diminuir a mulher. Bom, agora que você já viu algumas situações simples e rotineiras, vamos fazer um testezinho, bem rapidinho, para saber se você é feminista?
Anota aí se você concorda com essas afirmações. 1. Todas as pessoas deveriam ter o direito de votar. 2. Todas as pessoas deveriam ter o direito de dirigir. 3. Pessoas que exercem a mesma função na mesma empresa deveriam ter o mesmo salário. 4. Todas as pessoas merecem ser respeitadas. Acho que dá para parar por aí. Você concorda com essas afirmações? Se você concorda com essas afirmações, você já tem um pezinho ali no feminismo. E eu posso te falar, feminismo não é sobre odiar homens. É sobre odiar que os homens achem que as mulheres são propriedade deles. O feminismo só quer que cada mulher seja dona do próprio corpo, das próprias escolhas e da própria vida. Eu não vim aqui hoje para expor várias realidades problemáticas que o feminismo luta contra todos os dias, como os números surreais de violência contra as mulheres, por exemplo, que, apesar de chocante, importantíssimo e urgente, eu não acredito que sejam essas informações que mostram o feminismo dentro de nós. Mas eu não posso deixar de citar algumas conquistas que foram as feministas que conseguiram e que tiveram um grande impacto nas nossas vidas. E a maneira como fomos criadas. Trabalhar fora, por exemplo, direito ao voto, usar calça ou a roupa que você quiser, estudar, ter uma conta bancária, tomar pílula anticoncepcional, poder viajar, trabalhar e receber heranças sem depender da autorização do marido. E por aí vai. A lista é longa de coisas que as mulheres não podiam fazer, não eram autorizadas a fazer e que agora nós temos total controle sobre. Talvez não total, né? Temos várias coisas para melhorar aí dentro de alguns tópicos, mas que teoricamente nós podemos fazer. Então, essas conquistas são conquistas feministas. Então, o mínimo que eu quero desse episódio é que você saia dele sabendo que a frase "eu não preciso do feminismo" é totalmente equivocada. E se depois de tudo isso que eu tentei compilar da maneira mais simples e sem entrar em nenhuma discussão específica, você quiser saber mais um pouquinho, eu te convido para continuar lendo, pesquisando, abrindo a sua mente para o que é feminismo. Como eu disse, não é um processo fácil e exige muita mente aberta e muita reflexão, mas, cara, é um caminho sem volta. Eu gosto de uma frase da Maya Angelou. Tenho sido mulher há tantos anos. Seria tolice não estar ao meu lado. E o feminismo é isso. É estar do lado das mulheres e olhar pela ótica do direito das mulheres e do direito de igualdade todos os outros assuntos. Bom, continue acompanhando o podcast Ponto Crítico e, em especial, a nossa série de Franciscas a Marias, porque vamos ter muitas conversas legais para entender todas essas pautas, todos esses assuntos, todos esses nomes que parecem um bicho de 7 cabeças, mas na real nem são. E todas essas construções sociais que cá entre nós apertam o nosso calo. Continue com a gente, siga nas nossas redes sociais. Eu sou a Tamara Rodrigues e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada!